Um casal espancou o seu filho de 11 anos até a morte por este ter roubado dinheiro. O caso deu-se no distrito de Manica e o casal já está a contas com a polícia. 300 meticais desapareceram na residência deste casal. O único desconfiado foi o seu próprio filho, de 11 anos de idade, ao que decidiram espancá-lo. Segundo conta o avô materno, a vítima não resistiu aos golpes desferidos pelos próprios pais e morreu. Ele roubou 300 escudos, 300 contos. Foi batido a causa disso, porque você que roubou o dinheiro. A criança disse que eu não roubei nada. Pois ele bateu até o vizinho, então virou com o dia. Pois esse vizinho outro veio com dinheiro para entregar, para deixar a criança. Daí então o vizinho foi embora. Ele repetiu, mas bater. De manhã disse a mãe fugiu para o mato. E para o mato e encontrou no mato mesmo morto. O casal que está detido nas celas do Comando Distrital de Manica assume a violência que culminou com a morte do filho, mas diz que a intenção era apenas educá-lo. Levantei a mão para a criança por causa do dinheiro que ele tinha levado desse hóspede, tinha chegado na casa. Quanto era este dinheiro? Esse dinheiro, 300 meticais. Se a criança perdeu a vida, é a única coisa que podíamos dizer depois. Houve uma tendência de educar a criança, mas culminou no mal, porque há casos, às vezes, de indivíduo até só com uma pequena pancada, uma buçada cai e cai mortalmente. A PRM, que confirma o caso, diz que, consumada a morte do filho, o casal escondeu o corpo numa gruta para se escapar da justiça. A mãe juntou-se ao seu pai, juntos evacuaram o corpo da criança vitimada e foram abandonar entre as grutas naquele ponto. Portanto, como não há crime perfeito, tivemos o conhecimento desta ocorrência e permitam-me dizer que a remoção do corpo da criança foi exatamente onde o corpo foi abandonado, entre as grutas. Portanto, um corpo já maltratado, um corpo já sofrido. Neste momento o casal encontra-se já detido. O corpo da vítima foi achado por vizinhos que denunciaram o caso às autoridades policiais. Foi hoje adiado o julgamento do jovem de 19 anos, acusado de ter assassinado seus pais em setembro do ano passado. A sessão foi adiada porque o procurador, que deveria acompanhar o processo, não compareceu ao Tribunal Judicial Provincial de Maputo. Familiares e vizinhos acorreram hoje ao Tribunal Judicial Provincial de Maputo para acompanhar o julgamento de Armando Manasses, o jovem de 19 anos acusado de assassinar os seus pais no bairro do Fomento, na Matola. O julgamento estava previsto para as 10 horas da manhã, mas quando passavam 30 minutos da hora marcada, um oficial da Justiça reuniu os presentes, familiares e testemunhas, para informar que o julgamento estava adiado para o próximo dia 20 de outubro. De acordo com aquele oficial, a sessão foi cancelada porque o procurador que deveria assistir à mesma não compareceu ao tribunal, dado que participava das jornadas científicas da Procuradoria-Geral da República. Alguns familiares vinham das províncias de Inhambane e Gaza para assistir à sessão. O representante da família diz que o adiamento deixou os familiares desesperados. Estamos completamente desgastados com a situação. Ficamos tanto tempo à espera, não estávamos sossegados. Pensávamos que finalmente hoje íamos ficar sossegados. Estamos completamente desesperados. Ainda que só dizem agora, pelo menos se tivessem avisado ontem, muita gente veio de Gaza, veio de Inhambane, que era para ver qual seria o desfecho. E não sabemos, não é? Estamos completamente desgastados. Recorde-se que foi a 12 de setembro de 2015 que foram descobertos os corpos de Manasses Macave e Celeste Sambo escondidos na fossa da residência do casal. O filho mais novo do casal confessou o crime e deixou assustados os moradores do bairro Fomento. Quando questionado, o jovem alegou ter cometido o crime sob efeito de álcool. Entretanto, os vizinhos afirmaram que Armando ameaçava constantemente os pais. Armando Manasses e outros 2 vizinhos com quem diz ter executado o crime estão detidos na cadeia de máxima segurança há 1 ano. Também encontra-se detida na cadeia feminina uma prima de Armando que vivia na mesma residência. O ministro da Educação convocou os professores a assumir o papel de educadores para a vida. Jorge Ferrão lançou alerta fazendo alusão ao último incidente na escola secundária Josina Machel, onde um estudante foi esfaqueado.
Jorge Ferão, ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, diz que um dos maiores desafios do órgão que dirige é de tornar a escola num lugar seguro, tendo chamado os professores para assumir a dianteira. O nosso maior desafio também será ter escolas seguras, com professores que educam não apenas para uma profissão, mas professores que educam para a vida, contribuindo deste modo para o desenvolvimento da solidariedade, da harmonia, da paz, da superação das diferenças, dos conflitos psíquicos e sociais e desta educação que tem que servir para cultivarmos o perdão. Ferão disse ainda que os pais e encarregados de educação continuam a ter um papel primordial na educação dos filhos. Cabe também aos pais a divulgação e a manutenção dos valores da concórdia e da solidariedade, do respeito mútuo, do amor e ainda do saber estar e ser. Durante os 3 dias das 5ª Jornadas da Educação, serão discutidos assuntos como a qualidade de ensino, as reprovações em massa, a segurança nas escolas, entre outros assuntos. A violência nas escolas foi um dos temas discutidos no programa Opinião no Feminino de hoje. As comentadoras dizem que a sociedade está doente e que as crianças reproduzem o comportamento dos pais. As mesmas defendem uma reflexão profunda e medidas de impacto imediato. Nós não estamos bem como sociedade. A educação, como princípio, começa em casa. Quando chega à escola, o professor sozinho não completa aquilo que a criança deve trazer de casa. O que é que nós estamos a transmitir aos nossos filhos com coisas tão pequenas quanto esta? Hoje é muito normal você ir a uma escola privada, onde uma criança de 7 anos diz ao professor: meu pai paga. Esta criança não vai dizer: meu pai paga porque ouviu na televisão. Não. É meu pai paga porque ouviu o pai a dizer isto. É verdade que sim, que temos as barracas à volta da escola secundária Juna Machel, mas não é a única escola que tem as barracas perto. Se nós formos a ver, todas as escolas têm as barracas vermelha, perto. Tudo. Está. Imagina a Estrela Vermelha, já foi uma escola de elite. Olha a Estrela Vermelha o que é hoje. Temos hoje uma guerra que não se justifica. É um pouco reflexo, parecendo que não. Pequeninas coisas, muito dispersas, demonstram aquilo que nós somos. E na Assembleia da República temos os nossos deputados, estão lá a insultar-se à torta e à direita. E os nossos filhos estão a ver se faz aquilo ao nível de deputados, que são pessoas grandes. O que é que nós não vamos fazer, nós que não somos nada? Nós perdemos a moral total. Perdemos o medo, perdemos a moral, perdemos o respeito. Eu não sei que sociedade somos nós. Há muita anarquia. Nós saímos da guerra de estabilização de 16 anos. Tivemos estes problemas. Logo a seguir, se lembram, se calhar a Fátima era miúda, mas havia, antes disso, a Rafa que não me deixe mentir, naquela comunidade, no bairro, seja machaquene, seja nas províncias, toda a gente se conhecia. Sabiam que aquele é filho de, aquela é filha de, aquele é senhor professor, este é senhor... Tudo sabíamos, catequista era autoridade. Agora, gente, perdemos. Isso tem a ver também com a forma como nós próprios construímos o nosso Estado. O professor hoje não é nada. Por quê? Porque ele tem um salário de miséria. Ele não é aquele exemplo de que eu quero ser professora. Quando nós ouvimos uma criança dizer eu quero ser professora, é porque ainda tem muitas ilusões. Já não há atividades culturais nas escolas, já não há desporto, já não há jogos, já não há... Havia competições, havia atividades culturais em que nós competíamos entre escolas. Isto já não há. Nós estamos em condições hoje de atirar pedras uns aos outros. Não estamos em condições de dizer eu desta água não beberei, porque os meus filhos, porque a minha filha, porque o meu esposo, porque a minha esposa, nós não estamos em condições de fazer isso. Isto transformou-se num problema de tal magnitude que todo o tecido social está em desordem. O Presidente da República convidou os empresários norte-americanos a investirem no setor da energia para superar o déficit energético que o país apresenta neste momento. Sabe-se que projetos como a fase 2 da Mosal não avançam devido à falta de garantia de energia elétrica para o seu financiamento, ou melhor, funcionamento.
O plano de governação de Filipe Nyusi tem como uma das prioridades o setor de energia, atendendo à crescente necessidade que Moçambique apresenta, impulsionada pelo setor da indústria extrativa. O projeto da barragem de Mpandankua, ao longo do rio Zambeze, pode resolver os problemas de energia no país, mas para sua materialização é preciso muito dinheiro e no mínimo 4 a 5 anos de execução. Com efeito, o Presidente da República quer o envolvimento de empresários norte-americanos para ajudar a resolver as necessidades atuais de energia em Moçambique. O investimento em infraestruturas é crucial para reverter este cenário. Estamos atualmente em carteira 5 projetos hidroelétricos, incluindo o projeto da barragem de Mpandankua, na província central de Tete. A barragem de Mpandankua pode adicionar 1,5 gigawatts à rede de distribuição de energia, aumentando a capacidade total de produção para mais de 4 gigawatts a nível de todo o país. Pode ser construída dentro de 4, 5 anos, o que significa que até aí nós ficamos à espera as tecnologias, as iniciativas e as práticas que este país detém podem imediatamente superar esta crise de energia que tem mercado Moçambique e todos os países da região austral. Até 2015, o investimento cumulativo dos Estados Unidos da América foi de 23 bilhões de dólares, sendo que o setor de energia recebeu maior cota, com 27%. O potencial no resto do país é enorme, com reservas de gás comprovadas na bacia do Rovuma no valor de 100 trilhões de pés cúbicos TCF. Aliás, não preciso de dar nenhuma aula porque os pesquisadores do gás de Moçambique são mesmo deste país, maioritariamente, o que significa que é uma mensagem forte de reconhecimento e um compromisso para com este país, para com Moçambique. Ainda em Nova York, o chefe de Estado teve uma audiência com a secretária-geral da Commonwealth, onde foi passada em revista a relação entre o nosso país e aquele bloco composto maioritariamente por ex-colónias britânicas. A equipe de diálogo político reuniu-se hoje em mais uma sessão, sem nenhuma declaração em imprensa, sobre os temas discutidos. As conversações duraram mais de 3 horas e, no fim, a promessa que ficou foi que amanhã haverá uma palestra sobre descentralização do poder. Foram mais de 2 horas de conversações à porta fechada entre as delegações do governo e da Renamo, e à saída, os semblantes eram estes. Não houve qualquer declaração à imprensa sobre o tema que dominou as discussões. A promessa que ficou foi de haver esta quinta-feira uma palestra sobre a descentralização do poder. Não tem nada a declarar, o trabalho vai continuar. Quando? Amanhã tem uma palestra sobre a descentralização e depois vamos a fazer uma reunião sexta-feira. E hoje o que se espera ver hoje? Não, vamos a continuar o trabalho sobre os assuntos militares. As delegações do governo e da Renamo haviam já abordado, segunda-feira passada, o terceiro ponto de agenda relativo à integração dos homens armados da Renamo nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e na Polícia da República. A delegação da Renamo ficou por apresentar em breve a proposta de um modelo para se integrar os homens de Afonso Dhlakama nas FADM e PRM. Enquanto isso, a subcomissão criada para elaborar a proposta de lei sobre a descentralização deverá também reunir-se esta quinta-feira. 4 pontos compõem a agenda do diálogo entre o governo e a Renamo para o alcance da paz, sendo eles a governação das províncias, a cessação dos conflitos militares, a integração dos homens armados da Renamo nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e na Polícia da República de Moçambique e a desmilitarização dos homens fiéis a Afonso Dhlakama. A Renamo remarcou, diz que vai governar nas províncias onde afirma ter vencido nas últimas eleições até finais deste ano. Esta posição do partido foi apresentada aos membros em Nampula durante a Conferência Provincial sobre o processo de diálogo pela paz em Moçambique, promovida pelo partido de Afonso Dhlakama. Gania Mussagie, membro da Comissão Política da Renamo, que dirigiu o encontro com os membros daquela formação política em Nampula, referiu que a intenção de governar até finais do presente ano nas 6 províncias,
onde alegadamente aquele partido venceu nas últimas eleições, foi expressa pelo próprio presidente Afonso Dhlakama. Estamos a transmitir aqui os quadros que a governação das autarquias provinciais, a Renamo, o presidente Dhlakama, quer até finais deste ano. Como é que vai ser essa governação? Na governação da Renamo, nós estamos a criar uma coabitação. Esta coabitação significa que vamos ter 2 governadores? Como 2 governadores? É para se dar espaço aos governadores nas 6 províncias da Renamo. Isso numa primeira fase, para acomodar essa grande roubalheira que houve nas eleições de 2014. Doravante, haverá a revisão pontual da Constituição para que as eleições de 2019 tenha em conta a existência dos governadores provinciais. Gania Moussagi condenou alguns pronunciamentos que responsabilizam a Renamo pelos ataques que ocorrem um pouco por todo o país. Em nenhum momento a Renamo saiu para ir atacar alguém. A Renamo é perseguida e ele, em termos da defesa, ele também diz que eu não quero morrer, porque nós não estamos a perpetrar nenhum ataques em nenhum sítio. Pelo contrário, estamos a pedir, quase de joelhos, tirem as forças que rodearam a Gorongosa. Como é que está o partido Renamo nesta altura? Muito forte, mais do que nunca, muito unido, muito disciplinado e há uma coisa muito engraçada, a distância do líder da Renamo criou maior contacto para conosco. Designados de conferências provinciais sobre o processo de diálogo para a paz em Moçambique, estes eventos da Renamo estão marcados para Nampula, Tati Zambésia. Utentes da Estrada Nacional número 7, cuja circulação foi condicionada a escoltas militares já há 4 meses, devido à intensificação dos ataques de homens armados, apelam a avanço no diálogo da Comissão Mista com vista à restauração da paz efetiva no país. E eu assim tenho uma situação de emergência que eu quero tratar. Só razões de força maior levam utentes a viajar no troço Vanduze a Rio Luenha, onde a circulação é feita através de escoltas. Os utentes desta via dizem que levam muito tempo para seguir viagem, o que se torna caro aos seus bolsos. Saio ontem em Nhampassa e ia para Chimoio, estou a voltar mais para Nhampassa. Estou a fazer 2 dias no caminho. Se é dinheiro de alugar quarto, se é dinheiro de comida. Aqui cheguei 8 horas, até não sei se vamos sair 15 horas. Já não sabe o tempo que eu posso sair, que nós podemos sair. Saí hoje às 4 da Beira. Na perspectiva de encontrar a coluna aqui às 9, e cheguei aqui, a coluna já tinha partido. Dizem que saiu cedo, né, hoje, partiu às 7 e a única solução é esperar até às 14. Desde as 10 horas até agora estou aqui. Não sei que hora vamos partir e provavelmente acho que não vou chegar a tempo de tratar os meus assuntos. Estes apelam ao alcance de consensos no diálogo que decorre em sede da Comissão Mista para que a circulação de pessoas e bens volte à normalidade. O que se quer aqui é haver o consenso. O diálogo está a decorrer, nós temos visto nas televisões, sei lá, então o que falta aqui é o consenso. Nós queremos que o diálogo traga um consenso produtivo e que traga paz para o nosso país. Gostaria também esse diálogo, não sei o que, fazer rápido, para nós também, o povo que não temos curva, estaremos também em paz ainda é cedo, né? Não só sempre amanhã, todos os dias, a mesma coisa, porque nós estamos a sofrer aqui no caminho. Vanduze a Rio Luenha é o terceiro troço a ser introduzido escoltas militares devido à intensificação dos ataques de homens armados depois dos troços Save Muxungue e Nhampassa Caia. Olhamos agora para o desporto, essa grande conquista de Moçambique. A atleta paralímpica moçambicana conquistou a medalha de bronze nos Jogos do Rio 2016. Ela chegou esta manhã ao país. Edmilson Governo diz estar satisfeita com o feito alcançado e espera continuar conquistar mais medalhas para o país. Muita emoção, aplausos, abraços e sorrisos caracterizaram a chegada da menina de bronze dos Jogos Paralímpicos, Edmilson Governo.
Dirigentes desportivos, políticos, amigos, familiares e jornalistas marcaram presença na recepção à segunda atleta moçambicana a trazer uma medalha olímpica ao país. Na sua primeira intervenção à comunicação social, o governo mostrou-se emocionada e feliz com a medalha trazida do Rio de Janeiro, prometendo continuar a trabalhar para mais medalhas. Sinto-me com sensação de missão cumprida, sinto-me muito feliz, pois fiz pelos moçambicanos, também foi sempre meu sonho desde 2012 que iniciei a carreira, de já ter prometido a mim mesma que iria aos Jogos Paralímpicos, mas para conquistar uma medalha e também para superar o recorde. Prometo trabalhar mais, meu foco agora é trabalhar, superar mais as minhas marcas e os recordes. Aliás, a atleta prometeu na sua despedida trazer uma medalha ao país e a promessa foi cumprida. Trabalho de muito esforço e dedicação, apesar do nervosismo que caracterizou as duas provas em que participou. A minha expectativa estava mais para os 400, mas porque no ranking mundial eu estava em terceiro lugar, então eu quis mais defender aquilo que era a minha prova e o terceiro lugar que eu me encontrava por lá. Então não senti nenhum peso, fui tranquila e levei o Moçambique comigo. Eu tinha que estar lá consciente que não devo me preocupar muito, tenho que concentrar-me e focar-me. E já saíamos daqui com aposta nos 400 metros, então se fomos fazer os 100 era mais para ganhar o ritmo e tal, mas foi calhar que também os 100 veio a cair um novo recorde, então a gente foi mais, a nossa aposta mesmo era virada para os 400 metros. O nervosismo? Tomou conta desde o início, mas conseguimos controlar. Edmilson, o governo vai agora beneficiar de uma bolsa de estudos para continuar a trabalhar, com vista à conquista de uma medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020, além de outras provas intercontinentais em que vai participar. Está pautada a informação na noite informativa. Despedimos-nos e já marcamos o encontro amanhã pontualmente às 9 da noite para mais uma sessão de análise.